Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu queria ver com vocês aqui uma ideia que eu estou tendo para o canal, até com base em alguns comentários de umas pessoas que pediram para eu fazer umas aulas sobre o ECA. E pensando nisso, eu fiz essa aula aqui, que é uma aula inicial, até para ver como vocês vão reagir, se vocês vão gostar da forma como é a aula. E se foi boa para vocês, eu peço para que vocês comentem aí embaixo, falem um pouco sobre a aula, se vocês gostarem da metodologia e deixa seu comentário, curto, compartilhe o vídeo, que é muito importante para a gente, para nos motivar a gente continuar a fazendo esse trabalho, tá bom, pessoal? E, e como será essa aula, certo? Eu trouxe 10 questões, que são tópicos assim muito importantes do ECA, que eu acredito que se você for fazer uma prova amanhã do sistema socioeducativo, seja para o cargo de agente, para o cargo de pedagogo, de assistente social, e na sua prova for cobrar o ECA, com certeza isso aqui é muito útil para você, certo? E vai vir primeiro, inicialmente, quando a gente for iniciar a aula, vai vir o texto da lei sobre o assunto, e em seguida vai vir uma questão para a gente fixar aquele entendimento, e vocês terem uma noção de como aquilo pode ser cobrado em uma prova, tá certo, pessoal? É muito importante, é imprescindível a resolução de questões para quem estuda para concurso público. É onde você realmente fixa o conteúdo e você consegue perceber se está dominando o assunto. É por meio de questões. Eu percebo que tem muitas pessoas às vezes que se prendem, por exemplo, em assistir videoaulas e não exercita tanto aquele conhecimento por meio de questões. E quando chega na hora da prova, tem aquela impressão de que sabe o assunto, mas uma palavra trocou ali, acaba se confundindo e erra a questão. Então é muito importante que tenha essa resolução de questões, certo? Então vamos iniciar aqui, pessoal. Por favor, deixa aí seu curtir, seu like, tá bom? Vamos iniciar. Meu nome é Antônio Alexandre Ribeiro. Eu acredito que eu nunca falei meu nome aqui no canal, então só para vocês saberem, ok? Então vamos iniciar aqui logo pelo primeiro artigo da lei, que já traça um ponto muito importante para as questões. Então vamos lá para o artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Então a gente já sabe aqui em que essa lei vai fixar suas diretrizes. É totalmente voltada para a criança e o adolescente, tanto trazendo deveres como trazendo direitos para essas pessoas, tá certo, pessoal? O artigo 2 aqui considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Esse artigo é muito importante e tem muitas questões sobre ele. Pode parecer uma coisa boba, a idade ali do que é uma criança, que é um adolescente, mas cai demais. Por quê? Porque é uma lei que você vai estudar muitas competências para traçar coisas para as crianças e os adolescentes. Então, se você não souber o que é uma criança e um adolescente, fica difícil de você aplicar as medidas que estão previstas na lei. Então, no caso, criança é aquela pessoa ali desde 0 anos de idade até 12 anos, certo? E a lei traz essa parte aqui, incompletos, ou seja, se o adolescente, né, que no caso já seria adolescente, não mais criança, tiver 12 anos, não é mais criança, e sim adolescente. E adolescente é aquela entre 12 e 18 anos de idade. Perceba uma questão bem peculiar aqui, que nessa segunda parte, para traçar o que é um adolescente, ele não cita que é 18 anos de idade incompletos, mas para questões de prova você vai trazer isso sim, que é incompleto, porque a partir do momento que a pessoa fez aniversário ali, ele deixou de ser adolescente e já passou a ser adulto, ao completar 18 anos. Então, por mais que não tenha aqui na lei 18 anos incompletos, mas você traça que sim, tá bom? Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Sim, pessoal, porque o ECA ele é totalmente voltado o quê? Para criança e adolescente, que o adolescente é até 18 anos. Mas há casos específicos que a pessoa ali entre 18 e 21 anos vai sim se enquadrar também nas competências do ECA. Como, por exemplo, é o caso
se referenciando aqui ao sistema socioeducativo, que há adolescentes que vão cumprir medida socioeducativa até seus 21 anos. Há casos específicos para isso. Vamos supor que ele cometeu um ato infracional ali próximo de completar 18 anos, certo? Então é claro que ele vai o quê? Ele não vai responder penalmente por isso, com base no Código Penal, mas ele vai se ser responsabilizado pelos seus atos conforme o ECA, porque ele cometeu o ato e ele ainda era de menor, ele ainda era adolescente, certo? Então por isso que ele vai poder ficar ali até 21 anos de idade, cumprindo medida socioeducativa em uma unidade de internação, por exemplo, se for o caso. Vamos ver então como é que isso aqui pode cair em uma questão, como é que eles podem abordar esse assunto. Vamos lá. Observe também, pessoal, que eu estou trazendo questões bem recentes, porque pode parecer que é uma coisa às vezes besta, que aquilo ali não vai cair, mas você vê, ó, em 2019 foi cobrado isso, é muito importante. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus preceitos, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Diante dessa afirmativa, marque a alternativa correta. É justamente lá que ele quer saber o que é uma criança e o que é um adolescente. Vamos lá. A. Considera-se criança até 12 anos completos e adolescente de 13 a 18 anos. Não, né, pessoal? Tá errado aqui, ó. 13 a 18 anos não. Vamos para a alternativa B. Considera-se criança até 12 anos incompletos e adolescentes de 12 a 18 anos. Perfeito, pessoal. Ele trouxe aí exatamente o texto da lei, né? 12 anos incompletos e adolescente de 12 a 18 anos. Perceba que se aqui tivesse de 12 a 18 anos incompletos, também a questão estaria correta. Embora nas provas eu não veja muito isso acontecer. Eles geralmente trazem dessa forma aqui, igual como está no texto de lei. 12 anos incompletos para criança e 12 a 18 anos adolescente. Ok, pessoal? Aqui está errado, 13 a 18, 12 a 17, 10 a 18. Não, né, pessoal? Está errado. Vamos lá. Aqui é um tópico também muito importante, que fala do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade das crianças e dos adolescentes, certo? Vamos aqui para o artigo 15º. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos, sociais garantidos na Constituição e nas leis. É claro, pessoal, não é porque é uma criança, é um adolescente que ele não vai ter direito à liberdade, direito ao respeito, direito à dignidade. Claro que eles vão ter direito a tudo isso. É de forma até muito mais incisiva, certo? Vocês vão ver que quando se trata de criança e de adolescente, essa questão de direitos é muito mais forte. Não pode se deixar de lado de forma alguma. Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Quais os aspectos aqui que norteiam a liberdade, certo? Da criança e do adolescente? Primeiro, ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Claro, pessoal, pode parecer às vezes que não, porque uma criança ela não vai ter esse direito de ir e vir. Claro que tem, pessoal. Está aqui bem expresso na lei. É claro que a criança e o adolescente ele não vai poder ir para qualquer lugar. É tanto que cita aqui restrições legais, tá bom? Mas se for um ambiente em que não tem nenhum problema dela estar ali, ela tem esse direito de fazer isso. Opinião e expressão, também ela tem esse direito. Perceba o seguinte, que eu quero frisar aqui. Não deixemos nosso lado de experiências próprias, de como pessoas, interferir na lei. Lembre-se que o objetivo é você acertar questões, certo? Então, eu não quero traçar aqui valores, nada disso, mas você tem que se atentar para o que está na lei e levar apenas o que está na lei para a prova. O que é que acontece? Nós adultos, às vezes estamos ali conversando, aí chega uma criança e começa a se meter no meio da conversa. E o que é que o adulto geralmente faz? Ei, menino, isso aqui não é para você não, né? Não se meta em conversa de adulto. E isso, segundo o ECA, está errado.
Por quê? Porque ela tem o direito o quê? De opinar e se expressar. Ela chegar ali no meio de uma conversa onde estão os adultos e colocar a opinião dela, dizer o que ela acha daquilo ali, ela se expressar. Então esse direito é garantido. O direito à liberdade dela se expressar, dela opinar. Então a gente tem que ter muito cuidado para não levar para a prova o que vemos geralmente no dia a dia, certo? Crença e culto religioso também, pessoal. Embora os pais tenham esse direito e o dever de orientar os filhos, certo? Conforme suas vivências, os pais têm esse direito. Mas isso aqui não diminui o da criança também, o adolescente, buscar o que é que ela acha sobre outras crenças, outros cultos religiosos. Ela tem esse direito, certo? Então os pais não podem proibir as crianças disso. Elas têm esse direito. Brincar, praticar esportes, divertir-se. Da mesma forma. Isso aí faz parte, é inerente à condição da criança, inerente à condição do adolescente. Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação. Participar da vida política, na forma da lei. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Também, pessoal. No caso, imaginamos que uma criança ou um adolescente está sofrendo ali violação na sua casa, na sua residência, até mesmo pelos seus pais. Então ela tem sim esse direito de buscar refúgio a outras pessoas. Ela está ali na escola, chegar e conversar com o professor, conversar com o diretor da escola e expor o que está acontecendo na sua vida. Ela tem todo esse direito ao refúgio, a ter esse auxílio, essa orientação, tá bom? E então, mais uma vez, eu friso aqui, pessoal. Cuidado para a gente não levar para a prova o que a gente pensa. Mas a gente tem que ter cuidado para levar o que está na lei. Nosso objetivo é o que? Acertar as questões e conquistar lá o nosso cargo. Então, como é que isso pode ser cobrado? Vamos ver aqui uma questão. Questão muito atual aqui, ó, 2020. Vamos lá. Analise as afirmativas a seguir. 1. As crianças não têm o direito de ir, vir e estar nos logradouros públicos. O pessoal já começou errado aqui, ó. Não tem direito. Claro que tem, a gente acabou de ver que ela tem esse direito de ir, vir, de se expressar, de opinar. Então, essas questões que restringem esses direitos das crianças tem que ter muito cuidado. Certo, pessoal? E quando vocês forem resolver as questões, vocês iniciarem ali, logo no início, né? Você viu que tem um erro, você já frisa, porque a questão tem muita chance de estar errada, certo? Então, e nosso objetivo o quê? Não é estar demonstrando conhecimento na hora da prova, em termos de estar brigando com a banca. Eu sei disso e ficar discutindo. Não. Nosso objetivo é eliminar as questões erradas e buscar a questão correta. Então, isso aqui, ó, não tem o direito de ir 20, já está errado, já descarta. Vamos para a segunda. As crianças no Brasil não podem ter a primazia de receber proteção ou socorro em situações de perigo ou emergência. Claro que tem, pessoal. Eu acredito que isso aqui, mesmo se a gente não tivesse lido o ECA, a gente já iria notar que tem alguma coisa de estranho. Claro que as crianças têm esse direito, certo? Conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, não está errado, né, pessoal? Então, o que? O que é que nos resta aí da alternativa? As duas afirmativas estão falsas, pessoal. Vamos para mais uma aqui. Questão também atual, 2019. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, marque a alternativa correta. A. Considere-se criança, para os efeitos do ECA, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Pessoal, isso aqui está certo ou está errado, pessoal? Está certo, né? Pessoa até 12 anos, completos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos. A questão já está aqui nossa resposta. Para vocês verem como isso aqui não cai, despenca em prova. Demais, certo? Bora para B, só para a gente ver o que está errado. É inadmissível, em qualquer hipótese, a aplicação do ECA às pessoas maiores de 18 anos. A gente já tinha visto lá que sim, tem casos em que o ECA pode ser aplicado às pessoas até quantos anos? Até 21 anos. Então, está errado isso aqui. Letra C. Os direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária devem ser prestados unicamente pelo Estado, sem qualquer dever ou responsabilidade da família. Pessoal, tem dois pontos errados aqui nessa questão. Primeiro, todo cuidado e os direitos que a criança tem, o adolescente tem, isso deve ser garantido por todos, tanto pela sociedade, como pelo Estado, como pela família. E aqui está dizendo que unicamente pelo Estado. Não. Se ele viesse sem se unicamente falando pelo Estado, a questão até que estaria correta, embora incompleta, mas estaria correta. Mas a partir do momento que ele restringiu aqui, ó, unicamente, não. Por quê? Porque esse direito também é garantido pela família e pela sociedade. Todos da sociedade temos esse dever de observar se os direitos estão sendo garantidos à criança e ao adolescente. Aqui mais uma vez eu friso, não vamos levar o que a gente vê na prática. Às vezes crianças nas ruas, sofrendo, passando dificuldades. Teoricamente aquilo ali está em confronto com a lei. Sem qualquer dever ou responsabilidade da família. Outro erro. Claro que a família tem responsabilidade sobre os seus filhos. Quer dizer que a família não tem responsabilidade sobre a saúde da criança, a alimentação, a educação? Está errado, pessoal. Letra D. Considere essa criança, para os efeitos do ECA, a pessoa maior de 12 anos de idade e adolescente aquela maior de 18 anos de idade. Também está errado, né, pessoal? Já vimos isso aqui, já que nos cansamos. Só para você ver que uma questão que engloba outros assuntos, como direitos aqui da criança, mas você dava para matar a questão só por saber qual a idade para ser considerada uma criança e adolescente. Para você ver como é um tópico muito, muito importante. Vamos aqui para mais uma questão. No Estatuto da Criança e do Adolescente, capítulo 2, os artigos 15 e 16 referem-se ao direito de crianças e adolescentes à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Dentre outros, o ECA garante à criança e ao adolescente o direito de dizer o que sente e de querer explicação sobre as questões à sua volta, o que implica a participação na vida familiar e comunitária, sem discriminação. Isso aqui parece estar ser um direito da criança, né? Vamos para o B? Liberdade de opinião e expressão. Também parece ser um direito. C. Escolha de crença e culto religioso. D. Possibilidade de brincar, praticar esportes e divertir-se. Também parece ser um direito. E. Acesso e permanência na escola. E agora, pessoal? Tudo isso aqui parece estar correto. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que se atentar ao que é pedido na questão. E pede o quê? Ó? Garante à criança ou adolescente o direito de dizer o que sente e de querer explicação sobre as questões à sua volta. E se parece com qual direito? Essa sentença aqui. Direito à liberdade de opinião e expressão. Veja que todos são direitos, mas a gente tem que se atentar ao que é pedido na questão, dentre outros. Mas qual é o direito que garante isso aí? A criança e o adolescente o direito de dizer. Dizer o quê? É se expressar, é dizer sua opinião, né, pessoal? Então a gente tem que ter cuidado também nessa parte aí. Bora para mais uma. Aqui a gente já vai entrar em outro tópico, outro assunto. Vamos falar aqui a questão do trabalho, certo, pessoal? Bora lá, artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho. Quais formas de trabalho é vedado para essas pessoas aqui? Noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Ou seja, então quer dizer que o adolescente que é empregado, mas ele é aprendiz, ele não pode trabalhar à noite? Está correto, pessoal. Dentro desse horário aqui, não. Ele pode trabalhar o quê? Até as 10 da noite. Como também ele pode iniciar seu trabalho a partir das 5 da manhã. Mas entre as 22 horas e as 5 horas, nesse horário, não pode.
Também não pode o que? Trabalho perigoso, insalubre ou penoso, realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Também o que, pessoal? Não pode. 4. Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Veja bem, pessoal, a frequência à escola, os estudos, é primordial para a criança e para o adolescente. Então, o que? Não pode jamais. Então, bora ver aqui como isso aqui pode ser cobrado em uma prova. Aqui. Em relação à lei número 8.069 de 1990, ECA, ou seja, ele já vai nos avaliar o que aqui? Ó, segundo ECA. É isso que tem que observar. Assinale a alternativa incorreta. Então, ele quer o que, pessoal? Alternativa errada, né? Temos que ter muito cuidado com isso. Já vi pessoas, inclusive eu, já errei questões de prova por não observar isso aqui. Aí eu vejo aqui a primeira questão está correta. Aí eu vou e marco. Aí o que? Perdi uma questão de graça, pessoal. Então, vai ler uma questão, tá pedindo a alternativa errada, a alternativa incorreta, já destaca de caneta, para não ter o risco de você se confundir e acabar perdendo uma questão de graça. Bora lá. A. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Isso aqui tá certo, né, pessoal? A gente acabou de ver que conforme o ECA, é proibido trabalho a menores de 14 anos, mas é permitido o que para os aprendizes. B. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. E aí, pessoal? Isso aí tá certo ou tá errado? Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. Embora eu não tenha comentado lá acima, mas está correto, pessoal. Tem sim essa proteção para o adolescente portador de deficiência. Letra C. Ao adolescente aprendiz menor de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. A questão nossa, pessoal, que está incorreta é essa aqui, é a letra C. Por quê? Porque embora o adolescente menor de 14 anos de idade ele possa trabalhar, ele pode ter essa forma de trabalho, mas ele não vai ser orientado conforme a CLT. Tem essa vedação. Ele vai ter ali, certo, um salário, digamos assim, mas ele não vai ter todos os direitos trabalhistas e previdenciários. Tem essa diferença. Por quê? Porque ele é um aprendiz. É uma forma de trabalho diferenciada, certo? Que vai ter suas formas próprias, especificadas em lei, e como é que vai regir esse trabalho do aprendiz. Então, a questão está incorreta, porque diz o que? Que ele vai ter, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. E não é verdade, pessoal. Só para os maiores de 14 anos. D. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Está correto também, né, pessoal? Isso aí. Bora aqui para mais uma. Isso aqui, pessoal, é uma parte muito importante, que ele fala da forma de tratar o adolescente, tratar a criança, certo? E fala de algumas vedações que não podem. E cai demais esses artigos aqui em prova. Então vamos dar uma lida aqui neles, discutir, e daí para as questões. Artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente. Lembra que eu havia falado agora há pouco? É dever de todos, não só do Estado, mas de toda a sociedade, zelar pelos direitos aí da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 18A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. Então, o que é que a gente vê aqui, pessoal? Isso é muito importante, isso cai demais em prova. Castigo físico, tratamento cruel ou degradante. Então, isso aqui não pode ser
as crianças não podem ser submetidas a essa forma de tratamento, independente com o objetivo. Eu estou fazendo isso para disciplinar meu filho, para corrigi-lo, para educá-lo. Não tem pretexto, certo? Não pode. Mais uma vez eu falo, não vamos levar nosso juízo de valor para a prova, mas a gente tem que levar o que está na lei, certo, pessoal? A gente tem que acertar as questões. Vamos continuar aqui. Como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas. Então você vê como esse artigo é importante, que ele toca até aqui, agentes públicos, executores de medidas socioeducativas. Então, você aí que pretende fazer o concurso para agente socioeducativo, você está totalmente incluído nesse artigo aqui. Por isso que ele é muito importante para a nossa prova. Tem muitas questões sobre isso. E aqui abaixo ele vai definir o que seria um castigo físico, certo? E o que seria um tratamento cruel e degradante. Então vamos lá. Castigo físico. Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em A. Sofrimento físico ou B. Lesão. Para deixar de uma forma mais clara, pessoal, o castigo físico é como se fosse, não sei como é no seu estado, mas aqui a gente fala a surra, a pisa, seria ali o caso de agressão com força física sobre a criança, certo? Então ela é dado como castigo físico. E isso vai o quê? Promover um sofrimento, uma lesão naquela criança ou naquele adolescente, certo? Isso é verdade, pessoal. E o que seria o tratamento cruel ou degradante? Conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Aqui não seria nem o caso de força física, mas seria o fato que seria o fato mais da forma de tratar aquela criança ou aquele adolescente no dia a dia, seja de forma verbal, seja com atitudes, certo? E vai provocar o quê? Humilhação, que ameace gravemente ou ridicularize, tá bom? Então, grave isso aqui, que é imprescindível para a prova. Tratamento cruel ou degradante, castigo físico, certo? Vamos ver como é que isso aqui é cobrado. A Lei 8.069 estabelece que a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados, sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. Qual a definição de castigo físico indicada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente? Por isso que tem que ter o cuidado de diferenciar o que é um castigo físico e um tratamento cruel ou degradante. Porque eles vão pegar esses conceitos, trocá-los e na hora da prova vai deixar você confuso. Então você tem que saber muito bem a diferença entre eles. Bora ver aqui o primeiro. A. O castigo físico é a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente, que resulta em sofrimento físico ou lesão. Tá correto, né, pessoal? O castigo físico é justamente isso. O que sempre vai vir bem atrelado a essa parte do castigo físico seria o uso da força física. Falou em força física, você já vai identificar como castigo físico, certo? Geralmente é assim. B. As ações que caracterizam o castigo físico são reconhecidas por provocar danos emocionais severos. Não, pessoal, isso aqui está mais o quê? Isso aqui está mais para tratamento cruel ou degradante, e não castigo físico. Você vê que o tratamento cruel e degradante é muito mais assim, uma coisa voltada para a parte psíquica, emocional da criança e do adolescente. E o castigo físico realmente é a dor mesmo, é a punição ali de forma física, certo? C. O castigo físico é caracterizado por ações que humilham e ameaçam gravemente a vida. Mais uma vez, pessoal, o conceito está correto, mas não para castigo físico, mas para o quê? Tratamento cruel ou degradante. Letra D. São ações de natureza violenta, definidas a partir do sofrimento emocional causado à criança e ao adolescente. Falando que aqui, pessoal, sofrimento emocional. Tem mais a ver o quê? Tratamento cruel
ou degradante. O castigo físico é a ação de natureza punitiva aplicada com o recurso de algum material de apoio a essa ação, a exemplo de cintos, cipós ou palmatórias. Isso aqui poderia deixar você um pouco confuso, mas o castigo físico na lei, ele não fala nessa questão de cipós, palmatórias, mas ele atrela o castigo físico ao quê? Ao uso da força física, certo? Então poderia ser apenas ali uma palmada com a sua própria mão. Não é obrigado a utilizar cipós, instrumentos para ocasionar ali a lesão, certo? A criança ou adolescente. Então por isso que vamos ficar com a alternativa A. Castigo físico é a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente, que resulta em sofrimento físico ou lesão. Perfeito. Isso aqui, pessoal, está igual como está na lei. Por em frente. Vamos ler aqui mais uns artigos que são aqui falando da forma de ter cuidado com materiais que serão divulgados para as crianças, sejam na TV, sejam de material de livros, revistas. Quais são os cuidados que devem ter ao produzir esses materiais, certo, pessoal? Vamos começar aqui pelo artigo 74. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários a sua apresentação se mostre inadequada. O poder público que vai ter todo o cuidado com isso aí, de regular essas questões. Parágrafo único. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar, em local visível e de fácil acesso, a entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. É claro que sim, vai ter um evento, alguma coisa em determinado lugar, um espaço público ali, vai ter que estar afixado, certo? Aquela informação ali em destaque sobre qual a natureza daquele espetáculo, para poder o quê? Até mesmo os pais saberem se aquilo ali é adequado para suas crianças ou não. Artigo 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Isso aqui, pessoal, entra até um pouco naquela questão dos direitos da criança, né? Direito de ir e vir. Se aquilo ali é adequado à faixa etária dele, ele vai ter sim o direito de entrar, de observar, de assistir, tá certo? Aquele espetáculo. Parágrafo único. As crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável. Isso aqui é importante, pessoal, porque crianças menores de 10 anos, então já temos que ficar atentos. Elas só poderão ingressar nesses locais de apresentação com os pais, certo? Menores de 10 anos com os pais. Então aqui é perfeito para o examinador tirar questões de prova. Artigo 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. É aquele horário, pessoal, voltado na TV, que deveria ter, certo? Para a criança que está em casa, principalmente no momento desse em que estamos vivendo de pandemia, ter ali acesso à cultura, acesso a algo bom para elas. Então, eu acredito que as televisões, as emissoras de TV deveriam se preocupar mais com isso, certo? Que está mais ou menos isso aqui. Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, apresentação ou exibição. É justamente aquilo, vai iniciar o programa, antes de iniciar o programa, aparece lá aquela legenda informando se aquele programa vai ser voltado para o público livre, se vai ser a partir de 10 anos, 12 anos, enfim, tem que ter essa especificação do programa. Artigo 77. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de programação em vídeo cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. Isso é o que está um pouco arcaico, porque mal a gente compra essa questão de fitas, de aluguéis, mas seria a mesma forma das TVs, só que seria o que? Ela impresso, né, no material da fita,
essa observação. As fitas que aludem este artigo deverão exibir no invólucro informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destinam. Artigo 78. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com advertência de seu conteúdo. Certo? No caso, tem uma revista ali, com material impróprio. Supor que seja uma revista voltada para o público adulto. Ela tem que estar lacrada. Se porventura ali passar um adolescente, ele está comprando alguma revista naquele local, algum livro, certo? Numa banca de revistas, seja o que for, para ter o cuidado de não estar expondo aquilo ali para o público em geral. Parágrafo único. As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. Reforçando aí, né, pessoal? Tem lá uma revista lá, tem alguma mensagem pornográfica ou uma cena obscena na frente na capa da revista, aquilo ali tem que estar escondido, tem que estar tapado, certo? Para só ter acesso quem realmente adquirir a revista e rasgar a embalagem ali e o público realmente adequado ter o acesso ao material, ok? Artigo 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Artigo 80. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere ou por casas de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente cuidarão para que não seja permitida a entrada e permanência de crianças e adolescentes no local, afixando aviso para orientação do público. Mais uma vez, reforçando esse cuidado do acesso à criança, né, nesses ambientes que são inadequados a ela. Vamos lá, pessoal, como é que isso pode ser cobrado em uma prova? Questão 2014 aí. Com relação a diversões e espetáculos públicos, é correto afirmar que, ou seja, ele quer saber a questão correta. A. As crianças com mais de 7 e menos de 10 anos de idade podem ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição, sem seus pais ou responsáveis. Tá errado, né, pessoal? A gente acabou de ver que crianças menores de 10 anos de idade só podem ingressar em locais de apresentação com os pais, né? Então tá errado, pessoal. B. Hoje não mais se exige que revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes sejam comercializadas em embalagem lacrada, com a advertência de seu conteúdo. Tá errado, né, pessoal? Não exige mais? A gente acabou de ver que sim. Material impróprio ou inadequado, a criança e adolescente tem que ser o quê? Comercializado ali em uma embalagem lacrada e ainda ter a advertência do conteúdo. Alternativa C. É permitida a presença de adolescentes acima de 16 anos em estabelecimentos que ofereçam jogos de bilhar ou sinuca. Errado, né, pessoal? A gente acabou de ver. Letra D. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostra inadequada. Perfeito, pessoal. A gente acabou de ver. Isso aqui é a resposta correta da gente. Letra D. Exatamente como está na lei. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local, informação destacada sobre a natureza do espetáculo, dispensada a referência à faixa etária, que se constitui em verdadeira censura. Não, pessoal, não constitui verdadeira censura, não. É uma obrigação mesmo. Tem que fixar lá a referência à faixa etária. Está errado. Então, nossa alternativa correta, letra D. Vocês estão observando como o entendimento fica muito mais fácil quando você lê a lei e, em seguida, vai resolver as questões. Porque você percebe como aquilo ali é cobrado, como as bancas cobram aquele conteúdo e ajuda você a fixar o assunto. Pessoal, essa parte aqui, eu diria que é a parte mais importante para quem está estudando para os concursos de agente socioeducativo. Por quê?
porque aqui lidar totalmente com o seu trabalho, que seria a questão do ato infracional e das medidas socioeducativas. É muito importante. Então, vamos começar aqui. Artigo 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Já vi questões cair muito isso aqui, viu, pessoal? E tem algumas que não coloca contravenção penal, diz que é só descrita como crime e exclui a contravenção penal. Não, são as duas, tanto o crime como a contravenção penal. Tem que ter muito cuidado disso aqui. 104. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas nesta lei. Como a gente viu, os menores de 18 anos, o quê? Inimputáveis. Por isso que existe o ECA, que é justamente para traçar quais são as medidas aplicadas a essas pessoas. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente a data do fato. Ou seja, por isso que o adolescente ele pode cumprir uma medida socioeducativa até os 21 anos. Porque o que vale para a lei é a data em que ele cometeu o ato infracional. Se ele cometeu o ato infracional antes dos 18 anos, ele não vai responder no Código Penal pelaquela conduta. Ele vai responder com base no ECA. Por isso que ele pode ficar até 21 anos. Ato infracional. Ao ato infracional praticado por criança, corresponderão as medidas previstas no artigo 101. Ou seja, pessoal, uma coisa muito importante, pode lhe confundir. Criança não comete, elas não vão responder pelas medidas socioeducativas, mas sim pelas medidas protetivas. Ou seja, criança, elas não vão poder receber ser aplicadas essas sanções aqui a ela, só aos adolescentes, que é as pessoas o quê? Entre 12 e 18 anos. Ou seja, as crianças estão fora dessa parte aqui. No caso de crianças, é as previstas no artigo 101, que seriam as medidas protetivas, certo? Que isso aqui é importante também que vocês deem uma lida. Lá falando da questão de a obrigação dos pais matricularem a criança na escola, seria mais cuidados em relação à criança. É uma coisa muito mais de cuidado, de proteção com a criança, do que, digamos assim, uma sanção, como é aplicada aos adolescentes. Artigo 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Justamente, o adolescente cometeu um ato infracional, certo? Que seria o quê? Análogo a um crime. Então, o que a autoridade pode fazer é isso aqui com elas, certo? Algumas pessoas dizem que o adolescente cometeu um crime, né, que no caso seria um ato infracional, e não vai ser punido por aquilo. É errado, pessoal. A gente pode dizer que ele vai ter talvez uma punição mais leve, mas dizer que ele não é punido sim. Está cheio de unidades socioeducativas aí com adolescentes. Então eles são punidos. Agora, talvez não de uma forma tão eficaz, que não compete aqui a gente discutir isso agora. Vamos nos ater quais são as medidas socioeducativas. Primeiro é a advertência. A advertência é depois que aquele adolescente cometeu um ato infracional, certo? E ele vai receber, digamos, uma bronca, certo? Vai ser ali uma repreensão verbal e isso aí vai ser reduzido a termo. Vai ficar lá registrado que aconteceu isso com ele. É a sanção mais simples, digamos assim, porque seria apenas esse carão, digamos assim, não sei como se chama no estado de vocês, essa linguagem, aplicada pelo juiz ao adolescente e depois vai ser assinado, certo? Aí tem a obrigação também de reparar o dano. A obrigação de reparar o dano é ele restituir a coisa que ele, porventura, tenha roubado, tenha pego aquilo ali. Então ele vai ter a obrigação de restituir. Isso aqui serão, essa medida, ela é aplicada para quando acontecer um ato infracional relacionado a bens materiais. Ou ele vai restituir aquela coisa, ou então de alguma forma ele vai diminuir o prejuízo da vítima ali, certo? Aí tem a prestação de serviço à comunidade. A prestação de serviço à comunidade é aquela em que o juiz vai fixar, certo? Uma entidade pública para aquele adolescente ali prestar algum auxílio, seja em uma escola, seja em uma biblioteca, vai colocar ali para ele cumprir aquela medida dele e prestar algum apoio ali para ele ter essa ideia de trabalho, certo?
E muito importante aqui, ó, essa prestação de serviço à comunidade, que a gente chama de PSC, certo? Ela não pode ser mais que 6 meses. No máximo, 6 meses. A liberdade assistida seria ali um acompanhamento que a autoridade pública vai fazer ao adolescente. Ele cometeu um ato infracional, aí o juiz vai traçar ali para uma pessoa ficar acompanhando ele, para que ele não volte a cometer novamente atos infracionais. Então vai observar se aquela criança está frequentando a escola, certo? Vai ter esse acompanhamento da, do adolescente. Isso aqui a gente também chama de LA, certo? Quando vocês aí assumirem o cargo de vocês, sempre que o juiz fosse referenciar isso, se referenciar a essas medidas, ele sempre abrevia. Vocês vão perceber que eles vão chamar, ele vai chamar de aplicar um PSC, aplicar uma LA, entende? Mais diferente aqui, a liberdade assistida, ele não poderá fixar por menos de 6 meses, certo? O mínimo será 6 meses. Então, tome muito cuidado porque as bancas fazem essa confusão, troca os conceitos, porque PSC é o máximo 6 meses, liberdade assistida é no mínimo 6 meses, certo, pessoal? Eu consigo diferenciar pelo seguinte: imagine que você colocar um adolescente para trabalhar é algo muito invasivo na vida dele. Ele vai ter que cumprir uma carga horária naquilo ali, é uma obrigação muito mais severa. Então, você consegue entender que isso aí se torna algo que deve ser mais curto, por um período mais curto, que no caso não pode passar de 6 meses. Já essa questão de observar, que é da LA, é algo que tem que ser mais longo. Você tem que ter esse acompanhamento, fazer esse acompanhamento ao adolescente para saber se ele não vai reincidir lá no ato infracional. Então, por isso que não pode ser menos que 6 meses. Pode também inserir ele em regime de semi-liberdade, que esse regime de semi-liberdade geralmente tem uma transição. Ele saiu da internação, aí ele não fica direto em liberdade, ele passa esse período no semi-liberdade. E a internação em estabelecimento educacional, que esse aqui ele não pode ficar mais que 3 anos, que a lei fala isso. O máximo 3 anos que ele vai passar em estabelecimento educacional de internação, devendo ser revisto a cada 6 meses a aplicação da medida ali. Então hoje, se o adolescente cometer um ato infracional, ele vai passar no máximo quantos anos cumprindo uma medida de internação? 3 anos. Tem muitas questões sobre isso. E qualquer uma das previstas no artigo 101, que é justamente que também os adolescentes também podem cumprir medidas protetivas. Então também o juiz pode aplicar uma medida protetiva para o adolescente. Ou seja, adolescente pode cumprir tanto medida socioeducativa como pode cumprir medida protetiva. Já criança não, criança só pode cumprir medida protetiva. Então vamos ver como é que isso aqui mais ou menos pode ser cobrado em uma prova. Outra coisa também, aproveitando aqui para falar para vocês, que a internação provisória, pessoal, seria ali que o adolescente ficar internado enquanto tem a decisão judicial de qual medida vai ser aplicada a ele, não pode ser superior a 45 dias. A internação provisória, no máximo, até 45 dias, certo? Vamos ver como isso aqui pode ser cobrado. Uma questão aí, pessoal, 2018. Com relação ao disposto na lei federal, certo? Estatuto da Criança e do Adolescente, da prática de ato infracional, marque a alternativa incorreta. Mais uma vez, ele quer saber a alternativa incorreta. Já grifa aqui para não ter o risco de se confundir. A. Considera esse ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Correto, pessoal. Justamente o que a gente falou, né? Crime ou contravenção penal. B. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Isso aqui eu vou até além, pessoal. Não só adolescente, mas isso aqui é uma vedação até constitucional. Você não pode privar uma pessoa de liberdade se não for fundamentada por uma autoridade judicial. Tem que ser fundamentada por uma autoridade judicial, a não ser que esteja ali em flagrante delito, certo? Então, tá correto também. Vamos marcar ela? Não, claro que não, né? Quer saber a incorreta. C. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de 7 dias. Tá errado, pessoal. Foi quantos dias que eu falei? 45.
D. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. Mais uma vez correto aqui. Foi como eu havia falado para vocês. Você viu que a gente leu ali rapidamente os artigos, fomos fazer uma questão e você vê que ele abordou exatamente o que a gente havia discutido. E fica muito mais fácil o entendimento. Certo, pessoal? Vamos lá. Uma questão do CESP. Né? As pessoas já se desesperam, acham que é de outro mundo. Mas para vocês verem que com a leitura e você treinando, exercitando, se torna fácil, pessoal. Vamos ver aqui. Julgo o item a seguir, relativo a conselho tutelar. Medidas de proteção, direitos à convivência familiar e consequências da prática de atos infracionais. Então a gente tem que dizer se isso aí é certo ou errado. Isso aqui. Crianças e adolescentes que cometam atos infracionais estão sujeitas às medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá certo ou errado? Deixa aí um tempinho para vocês pensarem. Então, pessoal, tá errado. Olha que eu chamei a atenção de vocês lá em cima, né? Aqui falou crianças e adolescentes. Isso aqui pega muita gente. Você tá ansioso para ali fazendo a prova, tá sob tensão. Se você não prestar atenção, você vai errar. Por quê? Porque criança não. Criança, ele não tá sujeito a medidas socioeducativas, apenas medidas protetivas. Os adolescentes, sim, eles estão sujeitos às medidas socioeducativas. Então, se tirasse isso aqui, ó, riscasse crianças, aí a questão estaria correta. Muito cuidado com isso aí, pessoal. Então, questão errada. Vamos para mais uma questão, pessoal, finalizando aqui, nossa uma 10ª questão. Uma questão também atual, 2019. No Brasil, ao adolescente que comete ato infracional são aplicadas as medidas socioeducativas. No que se refere às medidas socioeducativas, assinale a alternativa correta. A. A prestação de serviços comunitários consiste na realização, pelo adolescente, de tarefas gratuitas, por período não excedente a 8 meses. É 8 meses, pessoal? Não. 6 meses, eu havia falado. Devendo ser cumpridas durante jornada máxima de 8 horas semanais, exceto aos sábados, domingos e feriados, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres. Olha, só de você saber aqui que não pode exceder a 6 meses, você já mataria a questão, pessoal. Então você já ia o quê? Riscar isso aqui. Vocês têm que observar muito que na hora da prova, como eu vou repetir mais uma vez, você não deve ficar discutindo seu conhecimento. Seu objetivo é acertar as questões e eliminar as questões erradas. B. A medida socioeducativa de acompanhamento monitorado terá duração de 6 meses e consistirá no comparecimento mensal do adolescente. Já começou errado, pessoal. Nem existe essa medida aqui, ó. Medida socioeducativa de acompanhamento monitorado. Não. Existe a de liberdade assistida. Então está errado. C. A medida de liberdade assistida será utilizada necessariamente como transição do regime de internação e consistirá no acompanhamento do adolescente por um orientador. A medida terá prazo mínimo de 3 meses e máximo de 1 ano. Está errado, pessoal. Não. O que a lei fala é que a medida de liberdade assistida, LA, não poderá ser aplicada por menos de 6 meses. Isso é o que fala a lei, certo? E ela sim, ela pode ser aplicada como transição do regime de internação para antes dele ir para a liberdade, ele pode passar pela liberdade assistida, ok? Então está errado. D. A internação constitui medida privativa da liberdade, que será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses e estará sujeito aos princípios de provisoriedade. Está errado. Aqui é brevidade. Então você já elimina a questão, pessoal. Excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. O restante aqui está correto. Realmente é uma medida excepcional. Você só vai aplicar essa medida de internação quando não tiver outra que possa aplicar no momento. Ela é assim, em último caso, certo, pessoal? É excepcional. E tem que realmente respeitar a condição peculiar daquele adolescente que está ali em desenvolvimento. Mas aqui é brevidade, não é provisoriedade. Está
errado. É, na medida socioeducativa de internação, será permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. Essa aqui é a nossa alternativa correta. Embora não aconteça muito isso na prática, certo? Até por questão de, pelo menos aqui no estado em que eu trabalhava, não acontece tanto, por questão de dificuldade mesmo, efetivo, não tem agentes suficientes para proporcionar isso aí. Mas sim, pessoal, pode acontecer. Então, aqui eu finalizo essa aula, pessoal. Eu acredito que se vocês tiverem entendido bem esses assuntos que tratamos aqui, vocês revisarem, pegarem a letra da lei, estudar, entender cada conceito, principalmente essa parte aqui de medidas socioeducativas, entender cada uma delas, o que vocês vão muito bem na prova. Não tem o que correr disso aqui que a gente viu. Eu peço para que vocês deixem aí o like, curtam, compartilhem o vídeo, certo? Comentem aí se vocês gostaram da aula, o que precisa melhorar, é muito bem-vindo. E se vocês querem mais aulas assim, nesse estilo, que eu farei mais. Até de outras leis também, a gente pode discutir isso aí. Tá bom, pessoal? Eu agradeço demais pela atenção de vocês e até mais.